Muito bem, eu vou ler João, no capítulo 8, o texto que fala da mulher chamada adúltera. João, capítulo 8. O texto, meus irmãos, é super conhecido, é um texto controverso em alguns aspectos, difícil. O texto diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles que teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu, tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, nós agora pedimos que o Senhor nos tome em tuas mãos, que nós diminuamos e o Senhor Jesus sobreleça. O Senhor Jesus esteja sobre todos, na tua palavra, no nosso entendimento. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só abrir a água. Eu ainda não me acostumei com a ideia de projetar alguma coisa como faz o meu companheiro, meu pastor auxiliar, Alfredo, mas quem sabe eu me adapto futuramente. Ontem eu dizia na Bom Pastor que o que eu falo agora tem sido filmado, o que eu acho muito estranho me ver na internet, porque eu não tinha esse costume, e eu acho curioso. E eu digo, um dos problemas desse é que alguém me assistindo e assistindo outras mensagens, ou pode achar que eu copiei de alguém ou que alguém copiou de mim, porque a palavra de Deus é um só, e normalmente o Espírito Santo vai falando, né? Mas, antes de meditar um pouquinho, eu quero só contar uma história, porque vai ajudar. Quando eu estava em Ituiutaba, pastoreando lá, meu filho tirou carta, e sempre foi um bom motorista, e eu emprestava meu carro para ele. E ele ia na casa dos irmãos, dos jovens da igreja, às vezes ficavam até de madrugada. E um dia tocou meu telefone bem cedo em casa, e eu levantei e atendi. Era uma irmã dizendo: Pastor, o que o senhor estava fazendo às 3 horas da manhã na rua tal? Eu digo: não estava fazendo nada, eu estava dormindo ao lado da minha esposa aqui. É porque eu vi o seu carro parado lá. Eu disse: eu sei, eu estava com meu filho. Mas eu queria perguntar para a irmã o que a irmã estava fazendo às 3 horas da manhã olhando na janela. É uma coisa curiosa, né, que a gente tem que pensar. Uma outra vez,
abrindo um parênteses no sermão, eu disse: irmãos, às vezes eu preferiria, porque eu trabalhei entre os holandeses e muitos fumavam, e eu disse, às vezes eu preferia que tivesse 100 fumantes na igreja do que um fofoqueiro, porque o fumante atrapalha a si próprio, né? Sua saúde, e o fofoqueiro atrapalha toda a igreja. E uma irmã murmurou durante a semana, falou lá para as outras, e no domingo seguinte eu corrigi, eu disse: meus irmãos, eu quero corrigir o que eu disse domingo passado. Eu quero dizer que, na verdade, eu prefiro 1000 fumantes na igreja do que um fofoqueiro, porque é terrível esse negócio de murmuração e fofoca, não é verdade? Essa história de estar armando uns contra os outros, preparando armadilhas, supondo, olhando desconfiado, né? Inclusive eu já devo ter contado aqui, quando o reverendo Itamar veio pregar nesta igreja, eu acho que eu já contei, mas eu vou contar de novo. O meu irmão veio, ele era membro aqui, ele estava com a esposa, a Rosângela, que é loira de olhos azuis, né? E o meu irmão é muito parecido comigo. Agora estamos um pouco diferentes, mas somos ainda muito parecidos. E o Itamar, olhando daqui de cima, ele disse: mas o que o Marcão está aprontando? Ele me chama de Marcão. Aquela não é a mulher dele. E ele ficou atrapalhado, ele ficou confuso, ficou meio desesperado mesmo. Ele disse: meu Deus, como é que eu vou cumprimentar esse homem na saída? Quando ele estava lá e o meu irmão foi passando por ele, ele já foi dizendo, meu irmão conhece, né, a nossa semelhança. Ele disse: eu não sou quem o senhor está pensando, não. Sou irmão dele, essa aqui é minha esposa. Ele disse: ah, bom. É realmente um problema muito sério, né? Mas eu estou contando isso para ajudar um pouco no nosso raciocínio aqui. Porque logo após a multiplicação dos pães, Jesus passa a vivenciar um momento muito tenso na vida dele, né? Se os irmãos olharem as Escrituras, lerem com carinho, né, e com muita atenção, perceberão momentos extremamente tensos entre Jesus e os judeus, principalmente os fariseus, né? Porque a partir do momento, né, que alguns passaram a acreditar no que viram, que ele seria o profeta que devia vir ao mundo, né? Verso 6,14 de João, e conforme o verso 15, o que parece é que eles pretendiam arrebatar a Jesus e transformá-lo num líder, um rei, né? E é lógico que muita gente temeu isso, o próprio Herodes temeu isso, né? Então a ideia era que eles o arrebatassem, conduzissem, mas que também continuassem alimentando-os. Havia um interesse muito grande na comida ali, né? Puxa vida, nós não vamos precisar nem trabalhar mais, ele vai nos alimentar. Mas Jesus se retira e sobe ao monte, ficando ali só. Eu acho uma imagem tão bonita de pensar, o Senhor Jesus ali. Até que anoiteceu e seus discípulos tomaram o barco e partiram para o outro lado, um texto também muito conhecido, né? Foram para Cafarnaum, quando Jesus foi ao encontro deles, num momento tremendo, né? Ele vai andando por sobre as águas, ele chegou a pensar que é um espírito, um fantasma, algo parecido. Agora, dessa forma nós vamos chegando a um outro momento, quando a multidão, eles tomaram vários barquinhos e foram até Cafarnaum, e eles procuraram Jesus próximo ao Tiberíades, onde Jesus havia multiplicado os pães, tipo assim, eu não pude deixar de pensar, né? Vamos tomar o café da manhã. Mas Jesus não estava lá, e eles vão a Cafarnaum. Quando eles encontraram a Jesus, eles indagaram quando ele havia chegado, né? Quando é que o senhor chegou aqui? Como quem diz, e nós com fome, né? Algo assim, porque eles estavam interessados mesmo na comida. O texto diz que não por terem visto os sinais, mas por causa da comida. Daí ele começa a falar dele próprio, ele diz que é o pão da vida.
E isso causou uma situação difícil. Eu sou o enviado de Deus, eu sou o filho de Deus, o pão da vida. E os judeus continuaram dizendo, não, você tem que provar, tem que fazer sinais. Eu tenho a impressão que eles queriam que ele multiplicasse mais pães, sinceramente, né? E eles citam Moisés, citam a caminhada pelo deserto, né, quando eles foram alimentados, foram protegidos com a nuvem e a coluna de fogo. E Jesus provoca, de fato, a murmuração dos judeus ao afirmar ser ele o pão da vida e a fonte de água viva. Jesus provoca essa murmuração. E mais tarde, então, guardas são enviados para prendê-lo. Não conseguiram, porque não era a hora ainda. Deus não havia autorizado isso ainda, né? Mas a murmuração continuava. A murmuração é um problema muito sério, é diabólica mesmo a murmuração. E continuavam duvidando. Uns criam, mas a maioria duvidava, até que chegamos a esse texto da mulher adúltera. Aliás, é um texto que eu não sei se a tradução melhor é adúltera. Alguns comentários até concordam também que a melhor tradução não é adúltera. Seria talvez prostituta mesmo, né? Porque a palavra traduzida por adultério aí, na verdade, é aplicada à prostituição. Então, Jesus, ele vai ao Monte das Oliveiras, e na madrugada, quando ele volta a Jerusalém, e começa a ensinar no templo, havia aquela multidão em torno dele. E nós sabemos que todo o povo estava lá, então tinha gente abedel mesmo, né? E foi nesse ambiente, logo pela manhã, eu imagino muito cedo, que os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida, diz o texto, em adultério. E essa mulher é colocada no meio daqueles homens. O texto não esclarece, mas a ideia que nós temos é que talvez ela, inclusive, estivesse envolta num lençol, talvez. Ou seja, numa situação muito humilhante. O verbo empregado é o verbo agarrar, prender, no seu particípio perfeito, indica levada com vergonha sobre ela. Eu não deixo de fazer uma associação, quando o apóstolo Paulo, em Romanos 1:16, por ali, ele diz, ugar eparrinomai, ele diz, porque não me vergonho. Esse eparrinomai, ele tem o sentido de lançar sobre ele vergonha, como se puxasse um lençol sobre a nossa cabeça, envergonhado. E esse verbo me faz lembrar muito essa situação, que ela foi levada de forma vergonhosa, talvez até meia desnuda, né? A verdade é essa. E há também neste verbo seguinte, né, que ela é levada, um caráter contínuo, quando diz que ela foi surpreendida em adultério, que havia um caráter contínuo na sua fornicação, no seu adultério, né? Quem diz isso é Morris. Alguns sugerem que seu marido teria armado uma cilada deliberada, a fim de justificar um divórcio, ou que ela realmente fosse apedrejada. Eu não concordo muito com essa versão, porque se fosse o marido que tivesse armado, ele teria que estar lá. Não estava, nem a pessoa que estava com ele, nem o próprio marido, pelo menos o texto não cita, né? E um outro verso empregado aqui é que ela foi apanhada no próprio ato, ou seja, ela foi surpreendida mesmo, no ato em si. Ela foi, talvez, a casa invadida, né? Ela entrou, ela teve um momento profundamente humilhante, degradante na vida dela. E, segundo as leis vigentes, eu estava lendo inclusive hoje um pouquinho sobre isso,
No contexto julgado, a pessoa surpreendida em adultério ou em prostituição, ela tinha que ser julgada. Ela não era simplesmente, vamos apedrejar, ela tinha que ser julgada. E se ela fosse considerada culpada, ela deveria ser apedrejada. Então, nós estamos entendendo aqui que Jesus estava sendo testado. Tem uma expressão popular, não sei se os irmãos admitem isso, mas eu acho que ela consegue dar uma compreensão melhor. É o chamado nó de górdio. O nó de górdio é um nó que dificilmente alguém consegue desfazer, né? Então, ele foi colocado numa situação de um nó de górdio, porque eles queriam pegar Jesus. Se os irmãos lerem os capítulos para trás, vão perceber que eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Armação em cima de armação, contestação em cima de contestação, dúvidas em cima de dúvidas. Se ele autorizasse o apedrejamento, poderiam falar para ele, sem julgamento, né? Além do fato de que a lei romana poderia condená-lo, porque ela proibia que os judeus exercessem pena de morte, só eles poderiam. Mas havia também a ideia de que se ele dissesse, não, tudo bem, vamos deixar isso para lá, aí iam dizer que ele estava desrespeitando a lei de Moisés. Situação complicada, não é verdade? Situação muito complicada. Quantas vezes a própria igreja, o próprio conselho, os próprios irmãos se veem numa situação em que eles dizem assim, e agora, o que eu faço? Passo a mão na cabeça? Às vezes você pode surpreender alguém num pecado grave. O que eu faço? Passo a mão na cabeça? Denuncio? Lembrando sempre que tem que ser por escrito e assinado? Finjo que não vi? Nunca mais falo com aquele irmão ou irmã? Não é verdade? Interessante essa questão. Então nós temos o nosso primeiro argumento. Jesus tem diante de si um ser humano, uma mulher assustada, humilhada, surpreendida em pecado deliberado. Provavelmente vítima de uma armadilha. Como eu disse, eu não creio que tenha sido o marido, mas eu creio que os fariseus, conhecendo a vida daquela mulher, armaram, sabendo que Jesus estaria ali. Tanto é que quando chamam ele de mestre, nós temos que entender uma ironia, porque eles não o consideravam um mestre. Para eles era quase que um falso profeta, ou um falso profeta. Ele não era considerado mestre pelos escribas e fariseus. E pela maioria do povo também não. No verso 30 do capítulo 6 diz assim, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? É interessante isso. Quais são os teus feitos? Eu não posso deixar de pensar, abrindo um breve parênteses, irmão. Eu costumo dizer o seguinte, tem aqueles irmãos que gostam de subir no monte para orar, né? E dizem que vê isso, vê aquilo, vê aquele outro. E eu dizia para um irmão que fazia isso, eu dizia, irmão, com toda honestidade, eu não preciso fazer isso para crer no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que se for da vontade dele, ele cura, ele perdoa, ele restaura, né? E aqui é a mesma coisa. Que sinal fazes para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos, né? Então, naquele momento dramático, era um plano para matar Jesus. Eles queriam pegar Jesus mesmo. Queriam envolvê-lo numa armadilha. E a primeira resposta de Jesus foi calar-se. Eu tenho uma irmã muito querida na fé. Ela tem um defeito grave. Ela se precipita nas conclusões.
E de vez em quando eu tenho que chamar ela mesmo na conversa e falar, olha, você não pode fazer isso, né? Então, um dia eu falei para ela que é um ensino que muita gente conhece. Quando você for falar alguma coisa, encha a boca d'água e segura. Jesus calou-se. É um ensino precioso quando é o momento de calar-se. A palavra de Deus diz que a gente deve ser pronto para ouvir. E de fato, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é esse. O pastor enfrenta esse problema, o presbítero enfrenta esse problema, o marido enfrenta esse problema, a esposa muitas vezes. É interessante quando a esposa muitas vezes diz para nós assim: eu gosto de tal pessoa porque você conversa com ela, ela olha nos teus olhos e te ouve. Aí você faz toim, né? Aí você começa a aprender. Eu tenho procurado aprender a fazer isso. Olhar, olho no olho, calar-se e ouvir. E ele calou-se. Só o ato de calar-se já é interessante, porque as pessoas já começam a pensar, né? Vai ver que ele não tem resposta. Pois bem, naquele momento tenso, qualquer resposta que Jesus desse seria contraditado pelos doutores da lei. Tinha um comediante aí que já até faleceu, Paulo Silvino. Ele tinha um personagem que ele ia falar alguma coisa, o pessoal já se espantava, ele estava com uma garrafa, uma copo na mão. Ele dizia: peraí, vocês não esperaram nem eu molhar o bico, né? E muitas vezes acontece isso. Então eu já disse, se ele dissesse que ela deveria ser apedrejada, a lei romana e os próprios judeus o pegariam. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, eles diriam que ele estava indo contra o ensino de Moisés. Que situação difícil, né, irmãos? O que fazer? O que fazer quando somos confrontados com o pecado daqueles que amamos ou conhecemos? Eu te aconselho a seguir a palavra de Deus. Cale-se, tome a tua palavra do Senhor, abre Mateus 18 e cumpra o que está escrito ali. Vai até ele, você e ele, e converse, não é verdade? Só que aqui a situação não permitia isso. Então o que Jesus fez? Que é o argumento seguinte. Eu acho tão bonito essa ideia, né? Ele se inclina em terra e começa a escrever com o dedo. Acho que é um dos grandes mistérios da humanidade, né? Jesus, uma cena impressionante, uma mulher assustada, humilhada, talvez semidesnuda, tendo sido apanhada em pecado. Jesus sendo pressionado pelos escribas, rodeado por homens raivosos, os fariseus, os publicanos, e ele começa a escrever na terra, na areia. Afinal, o que ele escreveu, irmãos? Olha, a palavra de Deus nos dá algumas pistas, né? Por exemplo, lá em Êxodos 23, 1b, diz assim: não darás mão ao ímpio para ser testemunha maldosa. Outra sugestão encontramos em Êxodos 31, 18, que diz que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus, né? Parece que o escrever no chão era uma forma até de exemplificar a lei de Deus. Outros acham que Jesus poderia estar escrevendo os pecados cometidos por aqueles, ou talvez até o nome das pessoas que cometeram esses pecados, que também seriam dignos de punição e morte. Porque, como disse o apóstolo Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, eu particularmente tenho a tendência de crer nessa opção, por conta de dois textos lá de Jeremias.
Jeremias 17, 1 e 13. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com tábua de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. E no verso 13 diz: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Quando você escreve alguma coisa sobre a terra, as águas levam, as ondas, a chuva, apaga. Então aqueles que pecam contra o Senhor, diz o texto, vão ser apagados. E os seus pecados estão escritos com ponteira de ferro nos seus corações. É algo que está fixo lá, não é verdade? Daí vem a pergunta de quantas e quantas maneiras aqueles homens pecavam contra a lei. Lei que eles jamais poderiam cumprir. Jamais. Quantos daqueles homens talvez tiveram contato com aquela mulher? Ou com outras mulheres? Ou que eram desonestos? Ou que eram mal pagadores, avarentos, mentirosos, traidores? E que eram dignos de morte também, porque não cumpriram a lei. Então, ao escrever na terra, Jesus chama a atenção sobre ele próprio e seus escritos. Então, meus irmãos, abre aqui uma reflexão sobre quem somos, porque não é isso que a Bíblia faz conosco. A Bíblia não é uma faca de dois gumes. A Bíblia não nos traduz com perfeição quem somos. Quando você lê sobre a apostasia, lá em Timóteo, você fica preocupado, né? Nossa, eu não quero entrar nessa. Quando você lê Romanos, quando você lê Coríntios, você quase que gela. Então, Jesus chama a atenção daqueles homens sobre ele, mas sobre eles próprios. Quem vocês são para acusar essa mulher? Quem somos nós para nos acusarmos uns aos outros? Interessante que hoje pela manhã, em Aldeia da Serra, a aula que foi ministrada começa com a pergunta: o que é a verdade? E eu tive a oportunidade também de dar uma palavra rápida, e eu lembrei aos irmãos que o que está vendo hoje no mundo, e principalmente no Brasil, é que a nossa verdade, segundo o próprio Jesus, a verdade é o próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a verdade não como proprietários, mas como conhecedores a partir do momento que lemos a palavra de Deus. E que a nossa opinião é confrontada. Por isso que ninguém gosta da ministra Damares, por isso que está todo mundo bravo com o ministro da Cultura, por isso que está todo mundo bravo com o reitor do Mackenzie, que se declarou agora, quando tomou posse, no CAPES, como presidente, se declarou criacionista e adepto do design inteligente, que eu também sou. Porque então eu lembrei à igreja hoje que o pensamento existencialista, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, o próprio Nietzsche, eles consideram a verdade como um limitador, algo como impede que você seja você mesmo, e que cada um tem que ser a sua verdade. Se você acha que matar alguém é a sua verdade, então mata. Se você acha que espancar a tua mulher é a tua verdade, espanque, né? Se você acha que praticar a vida sexual de forma libertina, pratique. Se você acha que fumar droga é legal, fume. É isso que eles querem impingir no mundo. E é isso que nós combatemos. Então, a grande questão é essa. A grande questão é essa, meus irmãos. Nós somos confrontados a partir do momento que a palavra de Deus é exposta diante de nós. Ela é uma faca de dois gumes. Dessa forma, chegamos ao terceiro argumento, quando Jesus disse: tudo bem,
Quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever. Meus irmãos, uma pergunta séria para a igreja. Quais são os pecados que nos escandalizam? E eu vou ser muito claro e honesto com vocês. Eu não estou falando dessa igreja específica, eu estou falando de modo geral, incluindo as igrejas pentecostais, neopentecostais. Parece que a igreja tem uma predileção especial por escândalos sexuais. Pode ver que programa de fofoca na televisão adora escândalo sexual. Casamento desfeito, traição, adultério de todo tipo, larga de um, pega outro, larga do outro, pega um, e as pessoas assistem. E compram revistas. Eu nem sei mais o nome das revistas. Quando eu era menino, tinha uma revista chamada Capricho, né? Hoje eu nem sei quais são os nomes das revistas disponíveis. É interessante. Quais são os pecados que nos escandalizam? Para começar, o crente não deve se escandalizar. O ímpio sim, o crente não. Quais são os pecados que nos escandalizam? Sabe, notem que Jesus não destacou o pecado daquela mulher. Ele não disse, você, hein, praticando o adultério, fornicando, que feio, hein, que nojento, hein. Ele não disse isso. Oh, o que os seus pais vão falar? Nossa. É interessante. Ele não destacou o pecado da mulher. Meus irmãos, já pensaram se tivesse uma tabela de pecados? Esses dias passou um filme, eu não assisti, mas eu vi rapidinho um pedacinho dele. Eu já tinha assistido. Que as pessoas têm no braço assim um tempo que controla a vida deles. Assim. Aquilo ele tem que conseguir crédito. Não sei como é que ele consegue, eu não lembro mais. Mas quando ele era roubado, por exemplo, era roubada a vida dele. Né? Imagina se nós tivéssemos um contagiro aqui no braço, classificando os nossos pecados, né? Tipo multa. Esse vale 4 pontos, esse vale 7, esse vale 10. Né? E o irmão chegasse para você e disse, irmão, me ajuda, porque eu pequei e eu quase estourei meus pontos. Já pensou se isso acontecesse? Né? E eu me lembro do falecido Josimar Henrique, amigo querido, dono da Hebron, né? Era o dono da Hebron, a primeira indústria genuinamente nordestina nacional de medicação. Quando eu o visitei em Olinda, ele nos levou, eu e o reverendo Rubens, para comer uma bacalhoada muito boa, e contando da experiência dele, e uma das coisas que ele disse é que ele tinha resolvido não mentir mais. Então, quando ligavam para ele, ele dizia, olha, diga para tal pessoa que eu não vou atender ele agora, ou diga para tal pessoa que eu não vou atender nunca, ou diga para tal pessoa que eu ligo depois, mas jamais diga eu não estou, ele não pode. Diga exatamente o que eu estou dizendo. No começo arrumou encrenca, depois as pessoas foram entendendo. Sabe, nós temos que ser vigilantes nessa questão. Temos que ser vigilantes. Né? Pequenas mentiras são mentiras. Pensamentos pecaminosos são pecado. Maledicência é pecado. Fofoca é pecado, grave inclusive, né? Grave no sentido assim, que até vou falar um negócio, acabo desmentindo, porque na verdade não existe pecado leve, médio, pesado. Há alguns que nos afetam direto, outros que afetam toda a comunidade, na verdade. Mentiras divulgadas, destruição de pessoas com a língua, né? E lá em 1 Coríntios 5:11, nós vamos encontrar alguns pecadores que foram redimidos. Lá tem o avarento, tem o homossexual, tem o mentiroso, tem o ladrão. Lá em Gálatas, quando lemos sobre o fruto da carne, tem uma lista enorme de pecados ali, e que nós devemos tomar um cuidado para não cairmos nele, tanto é que existem os frutos do Espírito. Então Jesus não destacou o pecado da mulher, mas ele disse aquilo que nós precisamos ouvir: vá e não peques mais. É isso que nós precisamos ouvir. Vá e não peques mais. Um dia eu estava na igreja, entrou um camarada,
eu não vou menosprezar, mas efeminado, todo cheio, né, de efeminado. Disse que queria falar comigo, disse, pois não, pode se sentar. Sentou, com voz efeminada, ele disse, eu sou homossexual. Tá bom. Mas eu fui num encontro que me levaram e eu recebi a Cristo. Eu disse, opa, então vamos parar. Para a conversa, vamos voltar para trás. Ele ficou me olhando assim, não, você vai falar para mim agora assim, olha, eu sou um ex-homossexual, porque eu fui no encontro e recebi a Cristo. Comecei assim a conversa, mas depois eu descobri que ele estava mentindo, infelizmente. Então, meus irmãos, lá em Romanos 8, a palavra de Deus diz que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se não há condenação, não é porque podemos viver em pecado. O apóstolo Paulo mesmo, eu digo até, acho que ironicamente, porque ele está respondendo àqueles que faziam essa pergunta, quer dizer que eu posso pecar bastante para que a graça abunde em mim. Não, de forma nenhuma. Se temos a Cristo, vamos e não pecamos mais. E aí eu incluo toda a lista de pecado. Se o camarada é homossexual, deixa de ser. Se é adúltero, deixa de ser. Se é ladrão, deixa de ser. Se é infiel, deixa de ser. Se é mentiroso, deixa de ser. Caramba. Tem que ser mesmo. Você não é digno de participar da ceia do Senhor se você estiver carregando pecado oculto, estiver na prática de algum tipo de pecado. Você não é digno nem de participar da ceia do Senhor. Então vai e não peques mais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, meus irmãos, quando eu falei das motivações do apóstolo Paulo recentemente, no capítulo 5 de Coríntios, lembra dos irmãos que eu falei? O que o levava a continuar pregando, apesar da campanha contra ele, apesar das mentiras, a ponto de chamá-lo de louco, de falso profeta, de dinheirista. Falei recentemente sobre isso. Ele disse que a principal motivação dele é que o amor de Cristo o constrangia. E que ele olhava para as pessoas não mais no olhar da carne, mas do olhar do Espírito em Cristo Jesus. Então, o resultado dessa história é o seguinte: Jesus olhou para aquela mulher, não como os homens estavam olhando, mas com o olhar dele, da cosmovisão dele. Eu também não te condeno, porque ele não veio para condenar, ele veio para libertar. Mas vá e não peques mais. Não sei do caso de alguns, ou de todos, ou de algum em torno de nós, mas quando for pregar, quando for evangelizar, e a pessoa disser, mas sabe o que é? Eu sou adúltero. Não faça, não, sabe o que é? Eu sou viciado em droga. Sabe o que é? Eu sou homossexual. Não, diga, eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para te pregar, para falar de uma palavra de salvação em Cristo Jesus. Cristo te liberta disso. Mas vá e não peques mais. Que Deus nos abençoe com essa certeza de sermos capazes de fazer isso. E se algum irmão dentre nós for surpreendido em pecado, cumpra a palavra de Deus. Mateus 18. Vá até ele, conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouvir, toma uma testemunha. E testemunha não é para divulgar o assunto, é para guardar também. Porque tem uma forma de fofoca disfarçada, é quando você diz para o irmão do lado, sabe o que é? Eu vou te contar um negócio, mas não é fofoca não, é para ajudar o irmão. Não, você está fofocando mesmo. Chama o camarada, senta com ele e fala, eu quero te contar um negócio agora, mas é entre nós, é segredo, é diante de Deus, e você vai comigo lá. Aí você vai e conversa com o irmão. Se ele não te ouvir, agora você vai tornar público. Como? Vindo para a igreja, aqui na frente, falar, irmãos, eu quero contar uma fofoca. Não, você vai ao conselho, através de uma denúncia, você vai escrever
ou uma queixa, né? Você vai escrever e assinar. E vai se comprometer. E se necessário for, vai apresentar a testemunha. Os irmãos entendem como é que funciona? Vá e não peques mais. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.